noite aí, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nessa aula aqui, mais uma vez, da pós em gestão municipal, com essa disciplina que é de muita valia para todos vocês que estão atuando na área da administração pública. A administração pública, como a gente já tem observado, vem dado aí uma notoriedade no campo do que a gente vem acompanhando a nível nacional, local e até mesmo internacional, como foi hoje essa questão da premiação, né, do Prêmio Nobel a uma mulher, né, que vem lutando aí por políticas públicas que consigam chegar a um país como no caso aí da Venezuela. Então, é muito importante essa disciplina e esse curso, que a gente está aqui numa sexta-feira chuvosa, está oscilando aqui a internet, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, e assim nós vamos dar os nossos encaminhamentos. Já foi colocado na plataforma toda a nossa parte do nosso plano, né? Então, tem ali um quiz, um estudo dirigido. Esse estudo dirigido vocês vão ver no final da disciplina, com o material que foi passado para vocês e com a colaboração de um aluno que localizou um outro livro do Brescia Pereira, que para quem está nessa área, né, da administração pública, tem um valor muito grande esse livro, para que a gente possa, né, se inteirar nessa questão da gestão municipal. Hoje, nessa primeira aula, já como foi colocado, nós vamos ter 3 encontros. Tem o quiz, que já está lá, que é para vocês fazerem, que no decorrer vai ser passado para vocês e para vocês enviarem. E a cada final de aula eu vou deixar uma atividade e no final da aula eu posto aqui o slide com essa atividade que vocês vão fazer de acordo com a realidade do município de vocês. Eu sei que aqui a gente está com os 5 polos, né, com vários municípios, dentro dos 52 municípios do estado de Rondônia, que isso já vem a ser uma temática, né, importante, né, da política municipal, estadual, seja ela no campo também nacional, em se chegar cursos como esse. Né? Então, isso aí já não deixa de ser uma política a nível, né, nacional. Então, vocês são, né, de uma certa forma, aqui sendo contemplados, né, com os esforços dos nossos colegas, que não é fácil, e Dark sabe que está aí nesse campo dessa atividade de cursos via UAB há muito tempo com a gente, o quanto que é difícil a gente chegar como os outros colegas já chegaram, né, e chegar no momento de uma outra disciplina sendo ofertada para vocês e o curso correr de uma forma regular e que todos possam terminar em tempo hábil aí o seu curso de pós-graduação em gestão pública municipal. Então, eu sou a professora Gleimíria, eu sou do Departamento de Ciências Contábeis e atuo um pouco agora mais para essa área das políticas públicas voltada para a questão do desenvolvimento regional e meio ambiente. Mas toda a minha formação, desde quando eu iniciei, foi na questão da contabilidade pública, e depois saí um pouco, voltando para atuar na área de pesquisa, mas trabalhando e discutindo as políticas públicas ligadas a essa questão de desenvolvimento, de sustentabilidade, as políticas inerentes a questões extrativistas e etc. Então, aqui nós vamos iniciar, né, nessa aula de hoje, como foi colocado lá no plano para vocês. Eu não vou me ater nesse momento ao plano, mas eu vou colocar aqui o slide, vou compartilhar com vocês aqui o slide. A partir daí, como combinado, a gente vai estar nas dúvidas, vocês vão estar levantando a mão. Espero que seja bastante interrompida a aula, para que a gente tenha essa interação. É importante ter essa interação, porque o que a gente vai fazer é navegar nesse mundo, né, das políticas públicas que foram traçadas lá atrás e que tem um fator, né, de implicação para as políticas atuais.
e que as políticas, como a gente também vai ver, ou vocês já viram, que ela surge a partir de uma agenda, ou seja, a partir de um problema, né? Então, toda vez que surge um problema, se junta uma agenda, a partir dali se constrói, e assim ela vai sendo avaliada até que chegue numa solução total, né? Como foi o caso da pandemia, ou que ainda ela precisa ser revisada no decorrer, como também é o caso da pandemia, que está o tempo todo sendo, né, revisada, esse ciclo da política pública que foi criada a partir de um problema, de uma agenda, né, que seja ela local, nacional ou internacional, como foi o caso da pandemia. Então, nós vamos aqui só compartilhar para a gente passar para parte do que a gente trouxe agora aqui para vocês. Então, está aqui, a gente vai começar com esses fundamentos, né, da política pública e os modelos teóricos. É necessário que a gente passe por essa fundamentação teórica. Então, é fundamental que a gente passe por esses modelos, por essa questão teórica, para poder a gente entender como é que funciona. Eu sei que todos que estão aí têm muita experiência nessa área da administração pública, e que essas questões que a gente vivencia, como, por exemplo, no município de Guajará-Mirim, no município de Porto Velho, em Candeias do João Mari, são totalmente diferentes do que em cada âmbito, né, desses 52 municípios do nosso estado. Então, é importante que a gente passe por quais são esses modelos, para que a gente entenda um pouco de como foi criado e por que esses modelos foram criados e aprimorados ao longo da história, ao longo do tempo. Que é isso que a gente mais vê, essa questão desses modelos. Então a gente vai compreender como é que a gestão pública, como campo, né, nesse campo interdisciplinar, nessa área multidisciplinar, como é que ela se compreende, como é que esses modelos clássicos da administração pública também elas vão refletindo e vão se aprimorando até chegar no que a gente hoje escuta, ou já ouviu escutar, sobre essa nova gestão pública, né, que é o gesto público, que vem trazendo aí uma evolução na administração pública positiva, no que se refere às formas de como estão sendo utilizada, tratada, né, no contexto, né, local. Então, a gente vai também fazer uma reflexão sobre essa dicotomia entre a política e a administração, né? Qual é a diferença, o que a gente tem, o que é realmente política e por que é importante a presença de vocês num curso como esse, porque a gente vai ver que toda essa questão está atrelado a bons gestores, a uma boa administração. Então, para que a gente não caia no momento como o ano que vem, que vai ser um momento político, de discussão, e que a gente ouça falar que aquela velha história de quem pega, mas faz, né? Para não usar o termo realmente que se utiliza. E introduzir aqui as abordagens das políticas públicas, né, da administração pública. Então, a ideia, nesse momento, realmente é isso aqui, da gente compreender como é que a gente utiliza toda essa fundamentação teórica dentro desses modelos, para ver o que isso tem a ver com essa conjuntura que hoje a gente passa, percebe, né, e que vai nos questionando por que não se resolve. Por que se não se resolve o problema de um hospital? Por que se não resolve um problema de uma escola? Que antigamente as escolas passavam por todo aquele processo que tinha que da questão de toda a parte da merenda escolar, como que se comprava, de quem se comprava, quem fazia a prestação de contas e etc. E hoje a gente tem evoluído dentro de algumas questões como essa, mas ainda falta um amadurecimento, falta ainda mais preparação, falta mais agentes que possam discutir e vir a colaborar
com as pessoas que estão ali dispostas, como a gente, né, disposta a contribuir com a política pública dentro do nosso estado, dentro do nosso município. E que bom, né, que tem gente ainda que se candidate, que queira, porque não é fácil. Então, a gestão pública como campo interdisciplinar, ela vem, né, nessa construção a partir de uma articulação entre os diferentes campos do conhecimento, ampliando sua capacidade de formular, implementar e avaliar as políticas públicas eficazes. Como que nós vamos estar analisando essas políticas públicas eficazes? Né? Então, é um questionamento que a gente se faz até hoje. De que forma? Né? Como é que a gestão constrói? Como é que nós vamos construindo? Como é que a gente articula? Então, sem articulação, vocês já viram em âmbito principalmente nacional, que a gente não consegue muita coisa. Agora, imagina isso no âmbito, né, local. Então, são as articulações, os diferentes campos, os diferentes, né, conhecimentos, ampliando a sua capacidade, essa sua formulação para implementar as políticas públicas eficazes, como, por exemplo, como foi colocada, né, na época da Covid. Então, aí vem a questão que a gente começa primeiro com a economia. Então, a economia, assim como todas as áreas das ciências sociais aplicadas, ela vem, né, com essas ferramentas para ser uma análise, né, de eficiência, da alocação de recursos, de avaliação desse impacto dessas políticas públicas, que vem aí as suas contribuições, que são as teorias da escolha pública, que a gente analisa, né, o comportamento desses agentes públicos como tomadores de decisão racional. Por que decisão racional? Porque a gente precisa ali realmente estar tomando uma decisão de que possa estar beneficiando aí pessoas, uma sociedade que realmente não passe por questões que não condiz, por exemplo, com a Constituição Federal, no que diz dos nossos direitos, de ter uma série de ter alimento, de ter escola, de ter saúde, de ter segurança e etc. Então, a gente tem essa análise do custo-benefício, que é usada para justificar os investimentos públicos, que muitas vezes os nossos governantes, as nossas lideranças políticas utilizam dessa análise dentro da economia. O que é, né? Como é que é esse custo-benefício? Então, tem um custo-benefício, então vamos lá. Mas nem sempre esse custo-benefício, como é no caso aí das licitações, que a gente passa por um processo de licitação, que algumas empresas, né, entram, às vezes o custo-benefício aparentemente ali está nos assegurando de estar gastando muito mais, né, mas não nos entrega um produto, por exemplo, de qualidade, que é o que a gente está acostumada a ir, e que já melhorou, já amadureceu, mas nos últimos tempos, mas mesmo assim a gente não passa por alguns processos de o produto que é nos entregue não é entregue com qualidade, porque foi o custo-benefício, foi ali aprovado e não contemplou, né, que era realmente a qualidade do produto. Então, o orçamento público, que vem essa questão do planejamento e controle dos gastos governamentais, por isso que todas as prefeituras, por isso que o Estado, por isso que a União, todo mundo se prepara, né, com o seu plano, né, para dentro daqueles 4 anos dentro do governo, para ver de que forma, né, o planejamento e controle dos gastos e como vão gastar estejam realmente adequados a cada situação, a cada ano, para que quando venham fatos atípicos, a gente não passe por situação de dificuldade e que não tenha como não implementar determinada ação. E dentro dessa questão da macroeconomia, né, e as políticas fiscais, que a gente sabe que influencia muito, estão passando por essa reforma, né, tributária, que vai influenciar realmente como que nós vamos estar investindo dentro do Estado, a nossa capacidade de investimento e etc. Então, exemplos práticos, as decisões sobre subsídios ou incentivos fiscais exigem uma análise econômica para evitar distorções e garantir a equidade. Né? Então, eu não posso dar um subsídio, não posso
está pagando algo a mais que não tenha ali uma análise econômica, que é hoje o que, no âmbito do governo federal, vem tentando, né, mudar o seu planejamento para que a decisão deles, né, para o Brasil seja melhor dentro dessa questão da economia. Então, entramos também nessa questão da sociologia, que permite compreender os impactos sociais das políticas públicas, porque como que essas desigualdades estruturais e padrões de comportamento, né, coletivo, como é que isso nos afeta, e como que é a contribuição da sociologia junto com a economia, que a gente, dentro dessa questão desses pilares, economia, sociologia, como é que nós vamos estar aí trabalhando, né, essas políticas públicas, como é que nós vamos fazer essa gestão das políticas públicas. Então, ela traz aí a sua contribuição da estratificação, como classe, como raça, gênero, influencia o acesso a serviços públicos, e a gente tem aí visto uma evolução nesse aspecto dessa questão dos direitos de todos, né, e dos que vivem, de todos os seres vivos, relacionado à questão toda do meio ambiente, o capital social e as redes comunitárias, que são fundamentais para as políticas de participação e controle social, e a cultura organizacional, porque tudo está ligado como é que as organizações, o funcionamento, como é que elas foram crescendo, influencia nesse funcionamento ou não interno das instituições públicas, porque a cultura que eu tenho na minha instituição é na cultura das instituições de algumas prefeituras ou de outras prefeituras e outras instituições que ali integram esse processo, como é que elas realmente influenciam esse funcionamento dentro de todo esse contexto. Então, a cultura organizacional, que é muito atrelada a essa questão de como está a cultura organizacional de cada instituição, de cada local, ela é fundamental para esse amadurecimento e para que tanto se apoie na economia como na sociologia. Então, como a gente vê aí o exemplo, né, os programas de transferência de rede, como o Bolsa Família, são pensados com base em diagnósticos sociológicos sobre pobreza e vulnerabilidade. Queira ou não queira, mas ainda tem muitos locais no estado de Rondônia que as pessoas sobrevivem deste programa. Então, a crítica não é para o programa, e sim como que essa gestão da Bolsa Família sendo feito, e assim vai, que é a grande discussão de uma seara que não é nossa aqui. Até aí, tudo bem, pessoal? E aí vem esse outro pilar, que é a questão do direito, né? Então, qual é a normativa da gestão pública, né? O direito com essa base, o que nos garante garantindo a legalidade, a segurança jurídica e proteção dos direitos de todos nós, né, cidadãos, que contribui, né, Oi? As contribuições principais que traz os princípios da administração pública, que a gente não pode sair daqui, e que eu tenho certeza que já está bem claro, né, na visão de vocês, que tem essa questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e principalmente a eficiência, tanto da forma de como a gente gasta e a qualidade de como se gasta. E aí entra essa questão dos controles, né, dos controles externos e internos, que vem o Tribunal de Contas, o Ministério Público e as auditorias, que muitos aí de vocês passam por tudo isso. O Tribunal de Contas, de alguns anos para cá, eu digo de uns 15 a 20 anos, ele mudou a sua política de se chegar, fazendo uma série de, vamos dizer assim, de prevenção, aplicando o quê? Capacitando as pessoas que estão ali dentro da gestão pública para atuarem, né? As pessoas que ali estão dentro do seu município, e vocês, o exemplo disso foi o Profaz, né?
que fez essa interação com o Tribunal de Contas junto com os municípios, na tentativa de levar a parte, né, da educação, a parte de treinamento sobre como melhorar a questão da aplicação, do recolhimento, vamos dizer assim, tributário, para que se tivesse mais questões relacionadas à entrada, para que pudéssemos melhorar a vida daqueles munícipes que ali estão. Então, quem teve a oportunidade de participar, esse projeto, né, do Tribunal de Contas, ele teve esse olhar, teve essa tentativa no sentido de que vamos melhorar capacitando as pessoas que ali estão, que essas pessoas que ali estão dentro dos municípios que vão estar ali contribuindo numa questão de que era desigual, que alguém que tinha um determinado tamanho de espaço, de terreno, pagasse igual com quem tivesse um outro espaço, mas com uma obra mais estruturada, com uma casa melhor, e aquela pessoa só tinha, vamos dizer assim, aquele terreno, né? E pagava tanto quanto o outro. Então, foi essa tentativa. E por que é importante a questão dos controles internos, Tribunal de Contas, Ministério Público e auditorias? Porque são eles que vão lá e ajudam com que a questão da corrupção não venha implicar na retirada, vamos dizer assim, de uma qualidade de vida melhor para todos. E que a gente não consegue cessar, porque a gente, infelizmente, a questão da corrupção, por isso que cresceu os observatórios nacionais. Rolim de Moura, até algum tempo, ele teve o seu observatório na plataforma e tentando mostrar que se o governo, vamos dizer, no caso lá, o seu prefeito gasta coerente, não tendo desperdício, né, vai ter retorno para os seus munícipes, para a sociedade como um todo. E que a gente já viu, não o caso de Rolim, mas a nível nacional, a questão das corrupções, de compra de escova de dente, que era 2, cortaram e ficaram só uma. Quando as questões que o observatório realmente fez valer o direito dentro dessa questão da observação do que estava sendo colocado, que era para construir tantos quadrados, né, de praça, e quem conhece a cidade via que ali não tinha aquele quantitativo todo. Então, sutilmente, as pessoas que acompanhavam esse observatório chegavam e mostravam, olha, porque os observatórios eles não são controle, eles iam para os controles e mostravam o último recurso dos observatórios, mas que é uma ferramenta, né, dentro dessa questão do contexto do direito, mostrava para os tribunais, para o Ministério Público. Por fim, o último era a questão de uma denúncia dizendo que a parte da licitação para uma determinada área ou manutenção, as compras erradas que ainda se tem, compra de aparelhos de mamografia, que a gente sabe que tem aí em alguns municípios parado e que não vão funcionar, porque foram compras que não estavam, né, com pessoas preparadas para manusear. Então, entra todo esse contexto, né, do controle, a importância do controle interno, vinculada a isso, a essa questão dos observatórios nacionais, né, que vem trabalhando para tentar fazer valer a questão dos nossos direitos, e vem também a lei, né, de acesso à informação, as licitações e os contratos, que isso aí é tudo muito aberto. Isso também foi um ganho muito grande, né, para a sociedade, essa questão da lei das informações, como que a gente tem acesso a tudo, salários, viagens diárias, e como que são as licitações e os contratos de todas as organizações, né? Então, os observatórios estão aí, tem uns que estão fortes, né, que conseguem ter esse sucesso, independente da política, não da política pública como um todo, que é o que a gente vai ver mais lá para frente.
Então, a gente colocou aqui como exemplo que foi essa lei, né, da proteção de dados, a LGPD, que é um avanço muito grande nessa implementação, né, de um governo eletrônico, dessa conformidade aí, que vem avançando muito. E que eu tenho certeza que não é como em 99, por exemplo, quando eu me formei. Hoje a administração pública está mais pautada, está mais segura, embora a gente saiba que ainda necessita de mais avanço, de mais melhoria e de pessoas qualificadas, que a gente sabe que é isso, né, que interfere de uma boa gestão. Então, aí a gente entra dentro desse campo. Por que tem a ciência da política? Por que se estuda, né? Por que é importante a ciência política, né, sendo analisada, né, o poder, a governança que muita gente fala? Por que tem que ter a governança, que tem que ter a contabilidade? Por que tem que ter todas essas respostas, né, dentro dos processos para decisórios dentro do Estado? Por que a gente sempre tá cobrando de dar respostas para que a sociedade realmente perceba que a gente está fazendo a coisa correta? Então, em alguns casos, como é o caso do campo da ética, que a gente não havia necessidade de ter a ética, ter um código de ética. O código de ética ela surge a partir do momento que os nossos comportamentos não são adequados para determinado campo, né, das nossas ações. E aí vem as contribuições dessa ciência política, né, que é a teoria da burocracia e do Estado, como se estruturam os aparelhos, né, estatais. Como eu falei, essa questão da governança e a contabilidade, mecanismo de controles, que essas respostas, né, de que forma que eu digo para a sociedade que eu estou comprando bem, que eu estou investindo bem, que a escola está indo bem, né? Então, de que forma que eu apresento esses resultados enquanto, né, sistema para uma sociedade que ali necessita. E vem os partidos, eleições e as políticas públicas que influenciam na agenda governamental. Então, isso tudo está ligado a essa questão da ciência, como exemplo aí a formulação dessas políticas que depende da correlação de forças entre o executivo, o legislativo e a sociedade civil. Né? Então, se não tiver o executivo, o legislativo e a sociedade civil caminhando junto, né, que são todos esses atores, né, que a gente chama da administração, os stakeholders, né, trabalhando ali, a gente não vai ver essa contribuição da ciência política como um todo. E aí entra a gestão pública como no campo interdisciplinar. Então, a gente vem assim, a gestão pública não é apenas técnica, ela é política, social, jurídica e econômica. Ignorar essa complexidade é comprometer a qualidade das decisões públicas, que isso às vezes muito acontece. Às vezes a questão política ela não é levada em conta, a questão social de como aquelas pessoas estão ali reunidas, né? E a questão jurídica e econômica. Trazendo um pouco para o nosso lado essa questão social, quando foi implementada o complexo Madeira, das hidrelétricas do Madeira. Então, quando veio, foi uma questão de cima, vamos dizer assim, para baixo, que não foi olhado dentro desse contexto das implicações sociais que aquelas pessoas que estavam ali, né, e que foram realmente atingidas, como é que elas iriam ficar. Né? Então, de uma certa forma, as coisas não andaram. Então, houve ignorar o aspecto social e tem até hoje esses problemas que a gente tem ainda com as pessoas que foram aí atingidas. Então, a dicotomia entre a política e a administração. Então, vem aí da origem, né, do Wilson, de 87, que ele traz a questão da separação entre a decisão política e a execução administrativa, as críticas, né, contemporâneas, impossível de separar completamente os valores e decisões técnicas. E aí ele coloca assim, né, então,
Quer dizer, quem tá colocando sou eu. Professora? Pois não, querido. É o Sidney. Oi, Sidney, pois não? É justamente sobre essa questão da dicotomia que eu estava analisando, professora, e ela faz parte de uma das questões do seu fórum, não é isso? Onde a senhora pede que a gente escreva. A senhora está me ouvindo, né? Estou sim, querido. Que a senhora pede que a gente coloque 200 palavras. O colega Cleuber já respondeu, mas quando eu fui abordar e ler, eu vi a Ana Paula Paz de Paula. Estou ouvindo. Faz parte de 2 séculos atrás. Mas a pergunta é, para mim escrever neste fórum, com 200 palavras é pouco. Então, pode escrever mais 2 páginas ou 3 páginas. Pode, professor, é isso. Porque para falar do Woodrow Wilson, Grécia Pereira e da Ana Paula Paz de Paula, nessa questão da dicotomia ficou um pouco... Eu me senti, aí eu coloquei mais palavras. Pode? Não, tranquilo. Até porque quando a gente vivencia isso, né, a gente... É uma forma que não dá, né? A gente coloca aí para tentar diminuir a questão de escrita. É igual quando você entrar para o processo do mestrado e doutorado, quando diz só 5 páginas para o projeto. Às vezes a gente consegue e não consegue, e às vezes a gente se sente prejudicado pela limitação. Mas isso não vai ser impeditivo para nada. Eu vou fazer a leitura, mas eu só vou fechar aqui com vocês se foi a pergunta que eu coloquei aí no final dessa atividade, que é o que vocês vão responder. Eu acho que depois a gente faz esse ajuste em função do que... Porque eu tinha colocado 3 atividades, e aí foi muita coisa, e eu não vi... Vou ver se é a mesma pergunta que está aqui no final. Tá bom? Obrigado, professor. Nada. Então, vamos lá para essa questão da dicotomia. Então, essa dicotomia ainda faz sentido, né, que é o que está sendo, né, colocado. Deixa eu só... Então, a origem, que é bom, né, na nossa primeira aula, saber como é que surge, qual era a visão de Wilson, qual era a visão de Frank Goldin e do Max Weber, que é uma das histórias e dos pensadores que a gente utiliza até hoje em qualquer situação. Quem faz o curso de História vê muito isso, quem faz um curso como o nosso também analisa muito isso. Então, isso faz parte do contexto da origem histórica, que a gente tem que saber o que cada um desses pensadores, a origem de cada um, como que surgiu, traz essa questão do conceito e por que é importante, ao longo, né, de muito tempo aí atrás, a forma de como eles pensavam, a forma de como eles tinham essa visão. Então, para o Wilson, ele considerado o pai da administração pública moderna, ele propôs a separação entre política, né, que seria a decisão, e a administração, que seria a execução, que é um pouco disso que a gente já faz hoje. Então, tem aquela parte, né, do que é a política, e a gente, quem está lá dentro, né, que executa essa parte toda que seria nós, no caso aqui, os administradores. Então, vocês estão no município, que o prefeito está lá, que ele cuida ele busca, faz aquela parte política, mas quando ele ganha ou recebe uma emenda parlamentar, muitas vezes a gente não consegue gastar. Acontece ainda isso, porque a gente não consegue gastar porque chega tardio, ou a gente não sabe como gastar, e aí, às vezes, muitas das vezes, a gente tem que devolver esse recurso, porque a gente falhou dentro de uma ação, vamos dizer assim, entre a separação dessa política e a administração, porque ali dentro do contexto, quando se chega, a gente não consegue realmente ter fôlego para trabalhar essa ação, que seria para a execução de uma emenda que pudesse estar trazendo benefícios realmente para uma sociedade como um todo. Então, aí o Franklin, né,
ele reforçou, né, essa divisão, afirmando que o governo se divide em duas funções distintas, a política, que é a expressão da vontade do Estado, e a administração, que é a execução dessa vontade. Então, muitas vezes, a gente faz ali a execução, né, dessa vontade, da questão da expressão da vontade, né, do Estado. E que foi o que aconteceu. O exemplo mais que a gente vivencia é isso, né? Então, a vontade do Estado como todo, né, foi que se resolvesse a questão da Covid, né? Então, a gente executou aquela vontade, né? A partir do momento que se foram tomando as decisões, né, que eram ali, executando as decisões políticas, foram se resolvendo. E Weber, ele coloca, né, dentro do modelo burocrático, que pressupõe neutralidade técnica e impessoalidade na execução das políticas públicas. Ou seja, a gente tem que agir ali sem nenhum interesse, né, que é a questão desse modelo burocrático, que às vezes é tratado de uma forma errônea, que o modelo burocrático ele vem ali justamente para organizar, né, e trazer mais fluidez dentro, não colocando essa questão da pessoalidade na execução de tais políticas que estão sendo executadas. Então, como é que a gente trabalha essa questão dessas duas dicotomias? Por um lado, eu tenho a política, que ela formula, né, é a formulação. Por outro lado, eu tenho a administração, que eu tenho que implementar. Eu tenho a decisão baseada em valores de interesse, que cada um tem seus interesses, o presidente tem seus interesses, o governador tem seus interesses e o nosso prefeito aqui tem seus interesses. E aí vem a execução baseada em normas e procedimentos, que é onde a gente entra na administração pública, na contabilidade pública, nessa execução, que a gente perpassa toda aquela questão de que, se a gente executa errado, se a gente não coloca as normas e os procedimentos corretos, a gente não, como agente ali daquela execução, a gente pode estar respondendo no futuro. Aí vem a atribuição dos representantes eleitos, a atribuição dos servidores públicos, que somos nós, né? Então, como é que é a minha atribuição como servidora pública? Eu tenho que, aonde eu estou, executar bem feito todas as ações que ali estão sendo contempladas. Como é o caso aqui especificamente, esse curso nasceu, ele tinha que ser, ele foi atribuído a uns representantes, a universidade tinha que colocar para executar. Então, a atribuição dos servidores que estavam ali fez com que chegasse essa questão desse curso e chegasse e dar retorno, porque são recursos do governo federal que está sendo utilizado para capacitar, né, as pessoas. Então, dentro do espaço de conflito, né, e negociação, aí tem o espaço técnico, que eu acho lindo, e a racionalidade que está dentro da administração pública, que são nós que estamos aqui dentro desse... quando a gente diz, olha, não é esse caminho, não é porque a gente não quer que execute, mas entra a racionalidade. Mas, olha, se o senhor prefeito for por esse caminho, o senhor vai sofrer, né, algumas sanções no futuro. E aí, muitas vezes, os servidores, quem faz parte da administração pública, às vezes, né, não vou trocar de secretário porque ele não está me atendendo, e assim, como era mais assim, lá para trás. Agora não, a gente já vê um amadurecimento, um modelo, né, e de uma linhagem da administração pública, dos servidores, muito, muito melhor do que anos atrás. Porque ali, como a gente falou, era a cultura organizacional naquele período, ela era muito forte. E que hoje os servidores novos, eles entram com aquela questão de fazer o correto. Claro que às vezes a gente se decepciona nesse meio da política, que é o espaço, né, do conflito e da negociação, para a parte da execução, né, que é quando a gente sofre para executar, para que a gente faça e faça bem feito, de uma forma que essa dicotomia, né, fique aí equilibrada. Então, aí vem as críticas e as superações. Então,
a impossibilidade da prática da separação, né, separação total das decisões administrativas que envolvem as escolhas políticas, exemplo, a alocação de recursos, né, para onde que eu vou alocar esses meus recursos. Todo mundo tende a ir, não, a educação requer mais recursos, não é a saúde que requer mais recursos, não é a segurança pública que requer mais recursos, e a gente fica nessa impossibilidade prática e dessa separação total. Né? Então, aí, com toda essa história do que a gente viu, que vem desses últimos anos, que eu vou dizer assim, de uns 20 anos, que vem a nova gestão pública e a governança, que ela já vem assim enfatiza essa interação entre os atores políticos e a administração, que coloca dentro dessa questão de que, olha, vamos investir, vamos colocar, adequar, como diz, demanda a Constituição, como demanda toda essa parte das normas, das leis, né, dos municípios, e o que diz como como e onde investir, que a gente tem que aplicar dentro dessa visão, vamos dizer assim, nova, né, da gestão pública, que vem acalmar um pouco a questão dos ânimos nessa situação de que vai mais para um, vai mais para outro ou menos para outro. E a complementaridade, que é a visão contemporânea, né, porque hoje esse momento, né, ele reconhece a interdependência entre a política e a administração. Isso a gente não consegue separar. Então, tem aqui e como outros exemplos aí, né, o caso das 3 barras, que o prefeito recém-eleito quer cumprir uma promessa de campanha rapidamente, mas esbarra nas exigências legais e técnicas da máquina administrativa, conflito entre a vontade política dele e a capacidade administrativa. Então, não posso fazer nada que a minha capacidade administrativa possa levar a causar danos, né, para quem está ali envolvido. Então, eu não posso... A minha vontade política, minha vontade era que todos, espero, né, que assim seja, de todos os que estão ali, que se fosse, né, e se a gente pudesse fazer realmente para que não tivesse mais miséria, tivesse escola para todos, que a gente não sofresse por conta dos hospitais que a gente tem, né, tanto aqui como nos outros municípios, tudo fosse igual para todos. Mas a minha vontade era de fazer 1000 hospitais, mas aí eu esbarro entre a vontade, né, minha e a minha capacidade administrativa de fazer, que foi alguns insucessos, claro que envolvendo outras coisas, mas são alguns insucessos que se tem que a capacidade municipal, vamos dizer, administrativa municipal do Estado, ela não entrava nesse conflito com a minha vontade, com a vontade minha, política, né, como prefeita e etc., de executar. Então, aí a gente vem desses modelos clássicos da administração pública, que mesmo quem de todas as áreas aí da administração pública, em algum momento já ouviu falar na sua vida sobre o modelo patrimonialista, o burocrático e o gerencial, que tende hoje, né, a seguir dentro desses 3 modelos aí, como é que nós estamos, qual é o modelo que mais a gente utiliza dentro dessa gestão municipal. Então, quando a gente fala qual era o modelo, né, que modelo é esse do patrimonialista, que predomina no Brasil durante o período colonial e imperial, que foi o que mais a gente, né, viu, inspirado em estruturas monárquicas europeias, especialmente num absolutismo, que vem com essas características, né, da confusão entre o público e o privado. O Estado é visto como extensão dos interesses pessoais do governo, e que isso já ainda, como eu sempre digo, a gente já melhorou muito, mas a gente ainda precisa melhorar, mas já melhoramos muito dentro dessa confusão aí, vamos dizer que o Estado era visto como extensão de interesses pessoais dos governantes. É igual quando se tem uma empresa, se a gente entra na empresa e vê os nossos interesses pessoais, as empresas tendem aí a falir, né? Então, elas não seguem seu ciclo de durabilidade em função do que eu entro lá, pego
que tem lá naquele caixa, tiro e saber, né? Coloco na minha conta, não vou pagar funcionário, não vou pagar ninguém. Então, é mais ou menos isso dentro dessa questão, né? Dessas características, dessa confusão entre o público e o privado. E que também já melhorou muito, mas ainda tem, mas que a gente via muito mais nessa questão do nepotismo e clientelismo, né, que são os cargos públicos que são distribuídos como favores, sem critérios e técnicas, essa questão que eu posso dar para minha filha, posso dar para o meu esposo, vou dar. Isso tem acabado, mas ainda existe, a gente sabe disso, mas já melhorou muito, houve uma evolução, outro dentro dessa visão da administração pública. A ausência de meritocracia, né, que não há concursos ou exigências de qualificação. Hoje, os cargos eles exigem uma alta qualificação, né? Então, as pessoas estudam muito para fazer um concurso público, né? Então, tem os concursos, há exigência de qualificação. A exemplo disso, hoje, os tribunais, como o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, eles lançam seus editais para esses para alguns cargos que não são de concurso público efetivo, mas é um cargo de confiança, mas que ali as pessoas têm o direito de participar. E que antes a gente não via, que a gente mal sabia, né? Hoje, quem fica atento, né, nessas questões das páginas tem muita oportunidade e as pessoas estão tendo mais acesso a essas questões e que impede de que o amigo do fulano coloca e assim vai. Mas, como eu disse, ainda existe, né? Então, a alta corrupção e a ineficiência, né, que é o patrimônio estatal, é apropriado como se fosse particular, né? Então, é tudo isso que a gente vive, né? Então, essa questão realmente da corrupção, aquela coisa de vereador estar viajando e fazendo farra, como a gente já viu em alguns escândalos locais, em algumas prefeituras, e a nível também, né, nacional, né, e até internacional, que a gente sabe que ainda existe essa questão de querer se apropriar como se fosse seu particular, né? Eu vou viajar, vou representar a prefeitura X, e não piso ali para representar a minha prefeitura e saio, né, para fazer outras coisas que não são o objetivo ou o objeto do que eu coloquei na minha SCDP, né? Então, tudo isso a gente é cobrado. Por que os profissionais da área pública, principalmente esse pessoal que é dos tribunais, como o nosso comportamento ele é cobrado? Muita gente, essa coisa das redes sociais, a gente tenta colocar, a gente vai ali. Eu falei, olha, evitem, eu digo para quem olha, evitem, porque às vezes a gente não sabe, a gente está sendo observado por pessoas, né? Então, vou viajar, vou apresentar um artigo, mas chegar lá, decidi não ir apresentar vamos colocar assim, esse artigo e fui para a praia, fui passear. Então, num momento como esse, alguém tira uma foto, né? Então é desvio de recurso, né? E quando você está ali a tua instituição, o teu município, você tem que fazer valer o que escreveu na sua solicitação de afastamento, né? Que a maioria usa os sistemas aí de concessão de áreas e passagem, e que também tem que estar ali sempre o seu superior te autorizando, e que quando vê nessas situações, às vezes a gente responde aí desnecessariamente, né, por não estar fazendo, achando que eu realmente posso me apropriar, né? Não, estão me pagando, eu vou fazer o que eu quero, e não é bem assim. E aí a gente vê assim que durante o Império era comum que os membros da elite ocupassem cargos públicos sem qualquer preparo técnico, utilizando recursos públicos para fazer fins privados. Isso foi o que mais a gente viu nessa questão desse modelo, do modelo patrimonialista, né? Então era pessoas achando que poderiam se apropriar, né? Ocupando de cargos e utilizando os recursos como bel, né, prazer.
E aí a gente entra nesse modelo burocrático que surge como reação, porque em toda essa cultura, né, da história, dos modelos, e os modelos eles vão surgindo em função da fragilidade de um outro modelo, que é o que acontece. Então, esse modelo anterior do patrimonialista, com o tempo foi observado que não era um modelo sustentável, vamos dizer assim, que ia segurar da forma como era utilizado, não ia ter fim, o buraco, né, a gente nunca ia pagar conta, como é a questão do caso hoje do INSS. Quem vai pagar a conta? Nós todos que estamos aqui, será que nós vamos conseguir nos aposentar? Alguém vai pagar como nós estamos pagando para um monte que estão aposentados? Né? Então, vem esses questionamentos dentro dessa questão de que o fator mais impactante é a corrupção, para a questão de que aparece em todos os modelos. Então, surge como reação ao patrimonialismo o influenciador, o Max Weber, né, que no Brasil ganha força a partir da década de 1930, com a criação da DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, no governo Vargas, que quando a gente estuda, tem uma disciplina que é a história, né, do Brasil, esqueci como é que é o nome agora, que ela vem e a gente fala de todos os governos, quais as contribuições de cada governo, do que foi deixado, seu legado. Né? E aí esse modelo surge aí no governo de Vargas, que é um modelo que vai se aprimorando, que vem com essas características da legalidade, impessoalidade, decisões baseadas em normas e regulamentos, que é muito que a gente vê até hoje. Né? Então, eu vou no que a norma diz. Eu posso afastar quanto tempo uma pessoa, né? O que diz lá no meu regulamento. E assim as pessoas utilizam ainda alguns modelos, colocam as decisões baseadas porque é o melhor, para não dizer assim, eu vou liberar o José porque eu gosto muito do José. Né? Não, eu vou liberar porque o José ele apresentou toda a documentação necessária para um afastamento, para uma capacitação, ou eu vou fazer a solicitação do que foi pedido do prefeito para abrir uma licitação, porque compreende que todas as etapas foram preenchidas de acordo com o que demanda, né, a lei. A estrutura organizacional rígida e verticalizada, né? Então, quando as características elas têm um pouco desse modelo que é muito nessa parte assim da verticalização, e que também recebe um pouco dessa crítica em função de ser dessa forma. A meritocracia, que é o ingresso por concurso público e progressão por critérios e objetivos. Isso é uma evolução, isso não pode se tirar. Então, muitos... e hoje já se entende que alguns funcionários públicos que não dão retorno não tem que continuar. Né? Então, há essa discussão aí a nível nacional, mas há que ter essa discussão, porque nós somos vítimas, muitas vezes, de não ser bem atendido e de achar que o servidor está ali e que, claro, também já tem uma série de legislação que assegura o servidor que faz o seu trabalho como nós fazemos o seu trabalho, de uma forma legal, né, que ele realmente seja ali respeitado. Porque muitas vezes a gente vê os absurdos, como é o caso dos médicos, que é o que mais a gente vê, e até mesmo a forma de como a gente é tratada quando a gente vai em alguns órgãos públicos, né? Então, isso aí tem essa questão também já de um avanço. E a busca dentro dessa uniformidade e previsibilidade. Por quê? Porque são os procedimentos que foram se aprimorando, que foram vindo e que realmente vem melhorando a clareza como os processos são tratados, e que em algum momento, se a gente não se sentir que não foi respeitado as nossas vontades, entre aspas, como cidadão, os nossos direitos, não vontade, a gente tem como recuperar.
E aí, dentro dessa questão dos modelos, as vantagens, aí quais são as vantagens, né, desse modelo burocrático? Tem a redução da corrupção e do personalismo, maior controle e segurança jurídica, que isso a gente observa, mas como todo modelo tem as suas limitações, o excesso de formalismo, que é por isso que ele é burocrático, mas ele atrapalha, mas e que está deixando, né? Às vezes tem muito formalismo, os processos lentos e engessados. Por exemplo, eu tive que pedir para levar a questão do tempo que eu tive de contribuição no Estado, fui solicitar lá o tempo de serviço para levar, para poder colocar na universidade. Eu dei entrada, acho que já está com 2 meses. E a gente não entende por que os processos são lentos, por que tem que ser assim, né? Tem que passar pelo IPERON. Mas aí, depois que a gente fica sabendo das formas das coisas como acontece, porque, às vezes, muito raramente, mas acontece, de pessoas se aposentarem e não terem direito de se aposentar. E as pessoas são super constrangidas, né, no sentido de que você saiu foi feita aquela festa para você se aposentou, que legal, agora eu vou para a praia, eu vou curtir, e aí o IPERON bate na minha porta e diz assim, olha, sinto muito, mas você não tem que pagar 5 anos. Como é que as pessoas ficam, né? Então, por isso que, às vezes, os processos lentos, engessados, que é um pouco desse modelo que a gente vê, se faz necessário, né? E, às vezes, não tem, é muito baixa realmente a flexibilidade, ou, às vezes, quase nada. Dificuldade de adaptação, as demandas sociais, né, e etc. Então, um exemplo que a burocracia brasileira ainda é marcada por exigências formais, excessivas, como carimbos, autenticações e trâmites redundantes, né? E dentro dessas redundâncias aí, a gente agora vem que todo mundo, a maioria, não sei, já assume o sistema eletrônico, né, de informação, o SEI, mas que não tem aquela exigência de que tem que ter 1.001 assinatura para poder o negócio andar, né? Mesmo sendo eletrônico, mesmo sendo isso, a gente ainda passa por um excesso, né, dessas exigências aí, que no nosso caso não são mais... são carimbos, porque quando você coloca a tua assinatura, não deixa de ser um carimbo, né? Quando você vai lá e por exemplo, no nosso caso, para uma progressão funcional. Então, eu solicito, passa por uma comissão, essa comissão analisa, passa num departamento, vai para o núcleo, outro relator analisa, aí é que vai para poder você ter, que é uma questão de que a gente vivenciou nesses últimos tempos aí, uma dificuldade muito grande, que agora, né, parece que vai ter um sistema que vai ficar melhor, mas são esses excessos aí dessa dificuldade que a gente tem, dessa flexibilidade aí. E o modelo gerencial, né, que ele surge nos anos 90, influenciado pela nova gestão pública, né, do núcleo de gestão, né, dessas práticas, e pelas práticas do setor privado. No Brasil, foi consolidado com a reforma administrativa, né, de 95, e a emenda constitucional 19 de 98, que introduziu o princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição. Então, o legal de tudo isso aí, para quem curte nessa parte do direito, essa parte dos modelos, é bem interessante fazer um vínculo e para você ver o quanto que houve de evolução dentro desses modelos que a gente está apresentando aqui, que implica em todas as nossas ações, em todos os resultados como gestores que nós somos. Então, a característica desse modelo é a avaliação por desempenho e metas, né? Aí a gente já passa a ver, né, como é que é meu desempenho, qual é a minha meta, o que eu coloquei dentro do meu planejamento, tirar essa descentralização administrativa, dando maior autonomia para as unidades gestoras, porque quando a gente descentraliza, a gente está dando ali uma autonomia de que eu posso fazer para estar
resolvendo aquela situação dentro do meu setor. Que a maioria de vocês, olha, tem que passar por um setor, passa por outro setor, como é o caso bem prático da questão das licitações, até chegar na finalização para que a gente faça a... Né? Então, tem essa questão de que veio, mas está dando maior autonomia, né, para as unidades gestoras. Controle por indicadores, a gente já está sendo, a gestão é orientada por dados e evidências, por isso que a gente trabalha bastante, né? Por que tem tribunais que foi eleito o melhor tribunal em termos de desempenho, isso e aquilo? Trabalha com os indicadores. Né? Lembrando que indicadores é o que mostra como é que você está, e é diferente da questão dos nossos índices, né? O índice de natalidade, mas quais são os indicadores que mostram, né? Só para dizer aí a diferença. E cidadão como cliente, que acabou daquela coisa da gente ser humilhado, embora muitas vezes continue, né? A gente vê isso muito, eu sinto muito isso, quando eu me sinto assim pequena, quando eu preciso dos serviços judiciários, que a gente não tem acesso, não tem naquele dia, se você perdeu, tu tem que marcar, agendar novamente, então a gente fica assim, mas já melhorou, né, como cliente, na qualidade do serviço público. Então, eu tenho direito desse serviço ou de qualquer serviço público. Né? Então, eu tenho direito de ter um serviço de qualidade bom, de saúde, de educação, né, de segurança e etc., né, nessa ênfase dessa qualidade das pessoas que estão ali executando suas atividades e para chegar até um cidadão como nós. Então, dentro desse modelo gerencial, quais são as ferramentas típicas que a gente tem? Os contratos de gestão, parcerias públicas e privadas que a gente, né, tem, as organizações sociais. Aí, quais são as limitações? Risco, né, dessa mercantilização do serviço público, dificuldade de mensurar os resultados em áreas sociais complexas, que a gente sabe que existe, como no caso da saúde, principalmente. Então, um exemplo prático que o modelo é aplicado em hospitais públicos, né, geridos por OS, que foi até modelo de discussão, aqui no nosso caso, que tentaram implementar no nosso estado, como o hospital do subúrbio da Bahia, com metas de desempenho e foco na eficiência. Então, esse é um exemplo bom de se lidar, de se colocar dentro desse modelo, né, gerencial. Então, aí a gente parte para esse momento para o que cada modelo patrimonialista, o que cada um tinha, né, essa questão do burocrático e do gerencial. Qual o foco principal? Qual a vantagem? Quais as limitações? E que a gente coloque isso aqui, poxa, qual era a questão do patrimonialista? Era o poder, né, pessoal. Então, isso fica, né? E vantagem, flexibilidade pessoal, as limitações era a corrupção e a ineficiência. O burocrático, ele já traz as regras e procedimentos, traz a legalidade e impessoalidade como vantagem, e as limitações é a rigidez e a lentidão no que a gente gostaria. Por exemplo, eu gostaria de já ter meu papel ali para dizer assim, que eu tenho tantos anos de contribuição para levar para a Uni, para que eu pudesse me aposentar, mas eu barro nessa questão da lentidão, que tem que passar pelo processo, porque em todas as situações, no âmbito local, nacional e internacional, a gente não tem limitação o quê? De pessoas para trabalhar. E no modelo gerencial, o resultado principal era a eficiência, né, que eu acho realmente a gente tem que ser eficiente, né, e trazer as coisas não só rápida, mas com qualidade. Dar um resultado com aquela qualidade que realmente a gente merece, quem está procurando o serviço. A vantagem é a inovação com foco no cidadão, que antes a gente era muito esquecido, que às vezes a gente não era nem lembrado, que se dane-se, né? Você quer isso, então você vai esperar. Né? A gente vê essa questão com foco no cidadão quando a gente, não sei, mas aqui tem diminuído muito essa questão do sofrimento quando se tinha para buscar uma vaga escolar, que tinha que enfrentar aquelas filas, dormir nas filas e não sei o que lá, e agora não, você agenda por
por meio do sistema e só vai lá o sistema já te coloca para uma escola próximo de onde você está, ou pelo menos tenta, né? E aí as limitações é risco das privatizações, né, excessiva, que é o que a gente viu ao longo, né, desses últimos anos aí, muitas privatizações ocorrendo, mas é um risco, né, dentro dessa questão gerencial. Mas que quando a gente vê essa questão da devolutiva do serviço, como no caso, né, vamos para uma polêmica aqui no nosso estado, que seria as privatizações aí das BRs, de pagamentos, né, de pedágio. Né? Mas quando você entra numa via que você não tem um buraco, não tem isso, não tem aquilo, você realmente prefere que esteja, né, privatizado. Por quê? Porque o governo não cumpre com que a gente não dá conta ali dentro dos modelos que a gente tem de trabalhar, né, administrativamente para que tudo ocorra da melhor forma possível para todos. E as abordagens, né, da administração pública entre as teorias das escolhas públicas, do institucionalismo e dessas redes de políticas públicas. Né? Então, é o que a gente coloca aqui. O que vem essa teoria das escolhas públicas? O institucionalismo, o que a gente vê, né, o que a gente fala nessas redes políticas, das políticas públicas como um todo. Então, quando a gente traz essa questão do interesse público, interesse privado, né, que fica essa questão desse conflito, né, de interesses, que vem aqui. A origem é desenvolvida por economistas e cientistas políticos como Charles Bussmann e Gordon Tollick, baseada na aplicação da lógica econômica ao comportamento dos agentes públicos. Então, os princípios, os agentes públicos, né, políticos, burocratas, agem de forma racional, buscando maximizar seus interesses. O cidadão é visto como consumidor de serviços públicos, as decisões públicas são influenciadas por incentivos, né, custos e benefícios individuais. Então, é isso que prevalece nessa teoria das escolhas, né, públicas. Então, que também, aqui a gente apresenta, nessa primeira aula, aí, como as demais que a gente vai ter, mas é uma forma de vocês saberem que existem essas teorias e que podem até utilizar no trabalho, né, do TCC de vocês, no trabalho de conclusão de cursos de vocês. Então, como que está essa teoria das escolhas públicas relacionadas, né, às vontades doente, vamos dizer assim, que ali envolvido? Então, ela critica a burocracia tradicional, vista como ineficiente e motivada por interesses próprios. Essa teoria ela defende o mecanismo do mercado, a concorrência e a descentralização como forma de melhorar a eficiência pública, como exemplo prático a doação de voucher na educação ou saúde, permitindo que o cidadão escolha entre prestadores públicos e privados. Né? Então, a gente não tem. Seria mais ou menos isso aí. Interesse público e o nosso o interesse privado. O institucionalismo ele traz a evolução, né, das ciências sociais como destaque para os autores como Douglas North e Peter Hall. Os princípios a instituição como modo, como comportamento que definem regras do jogo, influencia os resultados. Isso também a gente vê bastante, né, nos conselhos da administração. A origem ela enfatiza o papel das instituições formais e informais na estruturação das ações dos atores públicos, como mudança institucional, que pode, né, dos princípios, pode ser incremental ou discorruptiva. O contexto histórico e cultural é fundamental para entender a ação pública. Então, é aí que entra essa questão do institucionalismo. E as vertentes, quais são as vertentes desse institucionalismo? Histórico, com foco na trajetória das instituições e seus efeitos de longo prazo. Os sociólogos sempre está atrelado
analisa normas, valores e cultura organizacional. O racional, né, considera os incentivos e restrições institucionais nessa tomada de decisão, porque tudo isso é para que a gente tome decisão correta, para que melhor seja contemplado todo cidadão. O exemplo prático é a dificuldade de implementar reformas administrativas profundas no Brasil devido à rigidez institucional e à cultura organizacional enraizada, né, que a gente não consegue. Isso aí é típico do que a gente está vivendo nesse momento aí, hoje, no âmbito nacional, né, para a gente não entrar nessa questão de política, né, e sim das políticas públicas. Então, as redes, né, das políticas, onde tem o leitor, o político, a gente traz essa imagem aí, ela desenvolve a partir da análise de políticas públicas no contexto complexo e descentralizado, influenciada por autores como Sebastian e Rhodes e Martins. Os princípios, as políticas públicas são formuladas e implementadas por múltiplos atores, governo, sociedade civil, setor privado e academia. A ação pública ocorre em redes horizontais, né? Já não tem mais aquela verticalização como interdependência e negociação. O poder é distribuído e a governança é compartilhada, né? Então, já essas redes das políticas públicas. Então, há implicações, requer coordenação, confiança, mecanismo de cooperação, valoriza a participação social e a transparência. Exemplo que vem são os conselhos municipais de saúde ou educação, compostos por representantes do governo e sociedade civil, que deliberem sobre políticas locais. Que isso, os conselhos, eles têm trabalhado muito também. Então, esses conselhos aí, eles são fundamentais nessas redes, né, de políticas públicas que a gente vê. Então, quando a gente traz essa abordagem da administração, das políticas da administração pública, da teoria das escolhas públicas, de cidadão como consumidores de serviço, o institucionalismo é a regra formal e informais que modam a ação pública e as redes de políticas públicas múltiplos de atores e articulações horizontais. Então, a administração pública não é neutra nem isolada, ela é atravessada por interesses, instituições e rede de poder, né, que, para compreender essas abordagens, é essencial para uma gestão pública mais estratégica e democrática, que é o que a gente está vivendo esses últimos tempos aqui. Ou a gente é estratégico, ou a gente afunda, e a gente abre um senso de democracia, que é também o que a gente está vivendo aí. Então, vamos ser democráticos, mas até que ponto? Né? Senão, a gente não caminha. E agora eu quero ouvir vocês, se dessa forma está bom, se o material está bom. A gente precisava iniciar dentro desse, para a gente se encontrar. Dessa forma. Eu queria que vocês participassem agora aqui no próximo encontro que a gente vai ter, que também já está postado, salvo engano, é dia 16, e que todo o nosso material vai estar, já foi colocado, já foi apresentado, né? E aqui a gente vai ver em cada encontro, porque eu percebo que é uma forma que isso a gente já ganhou, que eu prefiro do que gravar e deixar a aula gravada para vocês, assim, mas ouvir. O que vocês acharam dessas teorias? O que vocês acham dessa forma, desses modelos? Né? Então, vamos aproveitar e vamos discutir um pouquinho, até a hora da gente, né, que a gente tem mais uns 20 minutos aí, considerando que aqui está uma chuva maluca aqui. Não sei aí para vocês, mas o Rui levantou a mão. Pois não, Rui? Oi, professora, boa noite a senhora e a todos e a todas. Eu gostei bastante da aula de hoje e até estava discutindo no chat com os colegas, né? A gente estava a todo momento, né? A senhora abordou, né, exemplos sobre as licitações que as empresas não entregam, né, os produtos com qualidade. Sim. Aí a gente estava discutindo no grupo, né? Eu sei que, né, tem momentos, né, que os professores não conseguem acompanhar, né, o chat, mas às vezes tem discussões legais lá, né, que a gente tem lá com os colegas, né, os colegas dão exemplos também, né, das realidades deles e tudo mais, então eu estou gostando bastante disso. Rui, você é de qual município?
Nova Guarita, Mato Grosso. Olha aí que legal. Não é diferente, né? A gente sabe que É bem pequenininho aqui. Tem 4.000 habitantes só, professora. Então, acho que é bem diferente. Mas que bom, eu fico feliz que uma política como a nossa educacional, a nível nacional e local, que vamos dizer assim, que é o que é do município de Porto Velho, aqui do estado de Rondônia, pela nossa universidade, esteja chegando até vocês, porque é isso que eu acho que alguns modelos evoluíram. E dentro dessa fase, fazer chegar... O que a gente quer aqui é mostrar para vocês que existem esses modelos, tem essa questão da gestão pública, como é que nós enfrentamos a discussão das políticas públicas, como que ela era difícil há anos atrás e como ela continua sendo difícil de ser lidada, mas que cabe a nós, gestores, pessoas que estão dentro das instituições, fazer com que o nosso conhecimento chegue e faça com que melhorem as atitudes dos nossos governantes e as pessoas que ali precisam do nosso serviço. Sidney. Verdade. Professora, é apenas para tirar uma dúvida sobre essa questão da dicotomia e a citação do Woodrow Wilson. Ele afirma que a política, o Woodrow Wilson afirma que cabe, né, ao político, né, decidir, né, pode entrar no filme. E que aos técnicos cabe executar. Parece que será que eu entendi mal? O Woodrow Wilson, né, dentro da sua afirmação, e isso ocorre hoje, né? Mas ele afirma categoricamente que aos políticos decidem e os outros só executam. Hoje eu vejo uma simbiose entre os dois, né? Entre o que executa e o que decide. Será que eu estou um pouco equivocado, professora? Porque eu já escrevi um pouco sobre isso e eu vejo uma fragilidade quando o Woodrow Wilson coloca essa questão de que um político decide e o técnico executa. É tipo como se vem de cima para baixo. Bem assim, né? Na nossa época era bem assim que acontecia, né? Isso. Algumas situações que a gente tinha que parece que executar. O prefeito era aquela pessoa que o governante ele mandava, e hoje não é assim. As vontades políticas elas não podem ser passadas e levadas para um interesse maior. Ela tem que ser as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisão dentro como administradores dentro dessas políticas públicas, ela tem que ser baseada em quê? Em regras que a gente sabe que existe. Né? Então, é igual quando existe essa questão da educação, que existe os fundos e que sobra dinheiro, acho que é do Fundep, né? Que tem que dar 13º, 14º. Às vezes, é porque a política ali ela não foi implementada da forma que deveria ser, ou seja, capacitar todos os professores, mas se não conseguiu gastar em termos de capacitação, de cursos para que aqueles professores melhorassem dentro ali do seu município, é justo dentro do que rege a regra, que seja distribuído entre eles, porque são eles que estão ali. Mas a forma como foi colocada já ficou agora, quanto mais sobra, é melhor. A vizinho nosso do estado do Amazonas, que professor chegou a receber dentro da distribuição um valor de 30 mil. Né? Então, aonde é que nós estamos errando aqui? Onde é que nós estamos errando no sentido de que a forma de como o fundo foi colocado, para que ele é utilizado, que é para capacitação, que isso não impede, se for o caso, de mandar um professor para fora, capacitá-lo, e fora do Brasil, né, qualquer lugar que seja, para que não ocorra essa divisão no final, para que realmente o objeto, né, do programa que foi estabelecido, ele seja atingido. Está errado a prática como está sendo feita durante esses últimos tempos. Esses últimos tempos que eu digo já é mais de 20 anos que já está assim, né, que virou uma coisa que, se o prefeito ele não divide, ele esbarra naquela questão, quando tem interesse, né,
para uma próxima reeleição, ele esbarra nessas situações. Então, é nesse aspecto aí que a gente não tem que concordar, mas a gente tem que falar baseado no que, na visão do autor, não concordar com ele. Por que eu não concordo com ele? Que é o senso do que a gente não tem que concordar com. Você não tem que concordar comigo, e nem com. Quando a gente atinge esse nível de maturidade para discutir e não concordar, baseado não só nas nossas experiências, mas no que diz os outros, vamos dizer assim, os outros conceitos, é um nível que a gente está atingindo aí de maturidade para estar melhorando o nosso ambiente em todos os aspectos, né, do conhecimento. Muito obrigado, professora. Mais alguém? Então, Dark, eu só vou parar aqui e aí vou parar a gravação. Eu agradeço aí a sexta-feira chuvosa, não sei se aí no Mato Grosso ou nos outros estados que os colegas estão, mas dizer para vocês que eu fico assim muito feliz por vocês estarem aqui. Essa sala está cheia, porque é um esforço dos nossos colegas. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas quando a gente encontra alguém que já se formou, que já passou por essa pós-gestão municipal, a gente vê o quanto que é gratificante para a gente. E o que a gente quer é que vocês continuem confiando na gente, acredite na gente, fale bem da universidade, fale bem do curso de administração da Uni, e que na coordenação, né, do professor Wander, a gente tem a maior alegria de estar aqui conversando. Foi um pouco complicado que houve essas questões aí, mas é porque a agenda realmente é muito cheia, mas que é um momento de felicidade, de planejar uma aula, foi toda preparada, está tudo novinho, de discutir, e claro que na próxima aula eu vou querer ouvir a experiência de vocês, né? Baseado nesses modelos, eu vou tentar falar menos e vou me equipar aqui para que eu possa ver vocês direito com um tablet ou com outro computador, porque com o celular não deu certo, mas que ainda é melhor esse contato de pelo menos ouvir um ou dois ou três do que a gente da forma como era antigamente. Então, é um salto, é uma evolução, e que a gente fica assim, muito feliz e que a gente deseja um bom final de semana, né? Aproveite aí para dar parabéns aí para os professores do dia 15 e que, de fato, a gente acredita muito em vocês e é por isso que a gente está aqui.